Olá para você que acompanha o jornalismo Parintins na noite desta segunda-feira. Olha, hoje é 1º de dezembro e nós estamos aqui de volta para comentar as principais informações desta segunda-feira, dia 1º. E como você já pode acompanhar aí no título da nossa live, nós vamos comentar, vou comentar hoje sobre os números da pesquisa IPEM aqui no Amazonas. Vou comentar também sobre esses números que trouxeram o prefeito aqui de Parintins com 79,1% de aprovação. E eu também vou comentar sobre o sumiço da oposição aqui na ilha Tupinabarana. Então esses são os temas que eu vou comentar aqui com vocês e também vou comentar, como sempre, as 5 matérias mais lidas por vocês lá no jornalismo Parintins. Olha, é uma segunda-feira chuvosa aqui na ilha de Parintins, muita chuva, né? É o tempo realmente da chuva. Clima de Natal na nossa ilha de Parintins, a gente sabe aí que tá sabendo, na verdade, que a prefeitura já está preparando aí o enfeite de Natal aqui na nossa ilha de Parintins, né? Que há muitos anos o povo de Parintins pede esses enfeites, né, de Natal aqui na nossa ilha para realmente ficar um clima harmonioso nesse mês de dezembro, né? Para ir agradecer pelo ano que nós tivemos, enfim, para realmente curtir esse clima natalino que só é uma vez por ano, né? Não é nada mais do que justo que a nossa cidade também estar preparada aqui para esse clima de Natal. Bom, seguindo aqui o nosso roteiro, que a gente começa comentando as principais matérias mais lidas do momento aqui no jornalismo Parintins, as 5 principais matérias, né? E a primeira matéria ainda é aquela situação do ônibus do IPHAN, né, que foi divulgado aí pelos alunos do IPHAN, o resultado de um trabalho que eles fizeram lá do Instituto Federal aqui de Parintins e causou uma certa confusão, né, que o resultado desse trabalho desses alunos era que eles criariam uma empresa de ônibus, né, e divulgariam o resultado aí para a população, para o povo saber do resultado, para eles perceberem quais são os principais problemas na questão do transporte público aqui na nossa cidade de Parintins. E muitas pessoas se confundiram, né? As pessoas achavam que realmente vinha uma empresa de ônibus aqui para Parintins e causou essa certa confusão. E eu produzi uma matéria, eu entrevistei o professor lá do IPHAN responsável por esse trabalho. E aqui no nosso site vocês estão, ainda é a matéria mais lida aqui por vocês, né? Que o título é bem assim: Parintins Bus, empresa de ônibus é fictícia e foi criada por alunos do IPHAN. Eu resolvi fazer essa matéria porque eu vi que estava ganhando uma enorme repercussão, o compartilhamento do vídeo que os alunos fizeram e também da rede social, né, que eles criaram também para divulgar esse trabalho. Então estava ganhando uma proporção muito grande, então eu resolvi fazer essa matéria para desmistificar essa situação que é uma empresa fictícia de ônibus. Infelizmente para nós, que a Parintins já se desenvolveu bastante, mas ainda não temos uma empresa de transporte de ônibus aqui no nosso município de Parintins. Então essa é a matéria que vocês estão mais lendo, mais curtindo e mais compartilhando aqui no site Jornalismo Parintins. Eu até comentei, né, que infelizmente não tem busão na ilha ainda, então manda ajeitar aí a corrente da tua bicicleta, porque ônibus em Parintins ainda tá meio complicado, o transporte público, né? Então manda ajeitar aí a corrente da tua bicicleta que tá difícil. E a segunda matéria é uma decisão do Tribunal de Contas que o ex-prefeito aqui de Barreirinha, aqui próximo de Parintins, deverá ressarcir mais de 230 mil aos cofres públicos, e aqui de acordo com a matéria, foi em consonância, esse entendimento foi em consonância com o Ministério Público de Contas, e o Tribunal de Contas julgou irregular que essas contas, essa prestação de contas, na verdade, dos atos de gestão da Prefeitura Municipal de Barreirinha no exercício de 2020, ainda sob a administração de Glênio Seixas. Então ele vai ter que, o ex-prefeito aqui vai ter que ressarcir cerca de 230 mil reais aos cofres públicos lá de Barreirinha. Segundo aqui o Ministério Público de Contas, tais falhas evidenciam um cenário de fragilidade absoluta dos controles internos da prefeitura, permitindo a realização de despesas sem a comprovação efetiva dos serviços prestados. Portanto, a soma dessas irregularidades caracteriza conduta negligente, erro grosseiro e violação direta às normas da
fiscalização e liquidação da despesa pública, configurando potencial desvio de recursos e causando expressivo prejuízo aos cofres públicos. Então aqui o prefeito de Barreirinha vai ter que ressarcir mais de R$ 230 mil aos cofres públicos lá do município de Barreirinha. E aqui também uma matéria que repercutiu bastante nas redes sociais aqui do jornalismo Parintins, é que a empresa municipal de trânsito aqui de Parintins, a MTT, ela passou, na verdade, vem passando a notificar os veículos que estão estacionados irregularmente nas vias aqui da nossa cidade de Parintins. Essa matéria repercutiu muito lá aqui na página do Facebook do jornalismo Parintins, e as pessoas comentaram porque o trânsito aqui em Parintins é uma situação muito complicada e realmente a maioria das pessoas ainda não respeita, algumas pessoas, né, uma parte da população ainda não respeita as leis de trânsito, e quando acontece alguma ação de conscientização, ou como essa aqui da MTT, que vem agora, vai passar a multar, né, os proprietários de veículos que insistirem em estacionar em local irregular, de que os internautas aqui do jornalismo Parintins comentaram se isso também vai servir para aquelas lojas que utilizam o espaço de pedestre, né, nós pedestres, para expor seus produtos da sua empresa. Também citaram os bares, né, os bares que fecham as ruas aí quando tem algum evento, algum jogo importante, enfim, e até mesmo quando não tem, os internautas citaram que algumas empresas aqui de Parintins também acabam atrapalhando o trânsito, né, tomando conta aí da calçada, por exemplo. Enfim, essa é uma situação que realmente deve ser fiscalizada também, não só o condutor da motocicleta, não só o condutor do carro, né, do veículo de carro devem ser fiscalizados, mas também essa situação levantada pelos leitores aqui do jornalismo Parintins, que são aí alguns proprietários de lojas aqui de Parintins, né, que acabam se apropriando do espaço do pedestre, por exemplo, para expor aí os seus produtos, e que é errado, né, que acaba tirando aí o direito de ir e vir dos pedestres, que é garantido aí, resguardado pela nossa Constituição Federal. Então a MTT também deve fiscalizar essa situação levantada aqui pelos internautas aqui do jornalismo Parintins. E a quarta matéria mais lida é que o vereador aqui de Parintins, ele cobrou manifestação dos bumbais sobre ingresso no Festival de Parintins. Ainda daquela situação envolvendo os preços abusivos do Festival Folclórico de Parintins, que a empresa responsável é a Amazon Best, né? Então ela foi alvo aí de uma ação dias atrás do Ministério Público, que entrou na justiça para suspender essa venda de ingressos até que a empresa justificasse os supostos aumentos abusivos aí dos preços dos ingressos. E esse vereador, ele trouxe aqui o vereador Fábio Cardoso, que inclusive é ex-presidente aí do Boi Bumbá Garantido. Ele trouxe a informação de que a empresa, o papel da empresa é somente, né, vender, aí, comercializar os ingressos. O responsável por aumentar ou diminuir o valor dos ingressos é de responsabilidade, segundo aqui o vereador Fábio Cardoso, dos Bois Bumbás, caprichoso e garantido, né? Então ele cobrou um posicionamento dos bumbás a respeito dessa situação, né? Já que, segundo ele, são os bumbás que são os responsáveis por aumentar ou diminuir o preço dos ingressos, e não a empresa responsável, Amazon Best, né, que é responsável apenas por comercializar aí esses ingressos para o Festival de Parintins. Vamos estar atento também a essa situação, que quanto mais o Festival de Parintins ganha notoriedade nacional e até internacional, né, mais aumenta aí os valores dos ingressos, mais fica, apesar de ser o festival ser aqui em Parintins, fica mais difícil o próprio parintinense ter acesso a essa festa folclórica pelos preços absurdos, né, que todo ano acontece aqui na nossa cidade de Parintins. Então nós vamos também estar atentos aqui a essa situação. E aqui está a matéria mais lida também, é uma matéria do Ministério Público, que o Ministério Público fiscaliza a implementação da Ronda Maria da Penha em Barreirinha.
Segundo aqui o órgão, a ação foi determinada pela promotora de justiça Ana Carolina Amaral de Lima, após detectar algumas falhas. Eu publiquei também uma matéria de que o Ministério Público também vai estar fiscalizando as ações da Ronda Maria da Penha mais incisivamente, né, a partir do ano que vem, do ano de 2026, aí segundo o órgão, para garantir maior efetividade aí das ações da Ronda Maria da Penha aqui no nosso município de Parintins. E essas foram as matérias mais lidas aqui do jornalismo Parintins, as 5 matérias mais lidas, né? E agora eu vou comentar aqui com vocês os números da pesquisa IPEM, que trouxe aqui dias atrás, números para deputado federal, para deputado estadual e também para o governo aqui do Amazonas. Vamos começar aqui para o governo. Segundo aqui a pesquisa IPEM, o senador Omar Aziz mantém a liderança na corrida pelo governo aqui do nosso estado na eleição do ano que vem. Segundo aqui o cenário 1, estimulado, considerando apenas os votos válidos, Omar Aziz ele aparece com 42,65% dos votos, seguido do prefeito de Manaus com 33,78% dos votos, seguido pela Maria do Carmo Cefaí, do PL, né, ela aparece com 19,27%, e o vice-governador Tadeu de Souza aparece com apenas 4,30% dos votos. No cenário estimulado entre Omar Aziz, Davi Almeida e Maria do Carmo, Omar Aziz aparece com 43,61% dos votos, seguido pelo prefeito de Manaus com 33,61% dos votos, e em terceiro lugar vem aí a professora Maria do Carmo Cefaí com 22,75% dos votos. No cenário 3, um cenário estimulado também entre Omar Aziz, Maria do Carmo e o vice-governador Tadeu de Souza, Omar Aziz aparece com 60,88% dos votos, seguido pela professora Maria do Carmo com 30,98%, e em seguida vem o vice-governador Tadeu de Souza com apenas 8,15% dos votos. Né? Esses números aqui trazem essa consolidação do senador Omar Aziz aí para o governo do Amazonas, né? Que até então aí ele vem liderando em todos os cenários para o governo aqui do Amazonas. Vamos lá agora para os números para o Senado. O Eduardo Braga também, o atual senador Eduardo Braga aparece na liderança também, na corrida para o Senado Federal do ano que vem. Ele aparece com 32,47% dos votos válidos contra 20,45% do capitão Alberto Neto. E em seguida vem o atual governador aqui do Amazonas, o Wilson Lima, com 16,77%. Em seguida vem o atual senador Plínio Valério com 10,39%, Marcos Rota aparece com 10,06% e Marcelo Ramos aparece em último lugar com 9,85%. E aqui num cenário de votos válidos também, Eduardo Braga ainda aparece na liderança com 35,9%, em seguida vem Capitão Alberto Neto com 24,43%, Marcelo Ramos com 14,98%, Marcos Rota com 12,70% e Plínio Valério com 12,60% dos votos. Aqui também aparece o Eduardo Braga, né, liderando aí em todos os cenários na disputa para o Senado do Amazonas na eleição do ano que vem. E agora vamos para os senadores mais rejeitados, né, para os pré-candidatos ao Senado mais rejeitados. Em primeiro lugar aparece o atual governador do Amazonas com 25,7% de rejeição. Em segundo lugar vem o senador Eduardo Braga com 14,3% de rejeição. Em terceiro lugar aparece o capitão Alberto Neto com 14,1% de rejeição. Marcelo Ramos com 13,5% de rejeição. Plínio Valério com 12,3% de rejeição. E Marcos Rota com 9% de rejeição. Então esses são os números aqui na disputa para o Senado da pesquisa IPEM. E agora vamos aqui aos números para a disputa à vaga na Assembleia Legislativa do nosso estado, né, a ALEAM. E apenas 6 nomes, na verdade 5, foram poucos nomes lembrados ainda nessa amostragem, porque
os candidatos, os pré-candidatos a deputado estadual são muitos, então eu vi aqui que não tem como fechar o número certo de candidatos. Então, essa pesquisa levou em consideração apenas a pesquisa espontânea aqui para deputado estadual. E os 6 primeiros nomes são: o Sargento Salazar aparece com 1,06% em primeiro lugar. Em segundo lugar vem Carlinhos Bessa com 1%. Cabo Maciel aparece em terceiro lugar com 0,86%. Mayra Dias, a deputada Mayra Dias, aparece com 0,73%. Cristiano D'Angelo com 0,73% também. E Thiago Abraim com 0,69%. Então esses são os 6 nomes mais citados aí para uma vaga na Assembleia Legislativa do nosso estado no ano que vem. Então, esses números aqui já são uma amostra, né, do que, como vai ser a disputa aí para a Assembleia Legislativa no ano que vem. E agora vamos aos números para deputado federal. No deputado federal, vamos aqui aos 10 primeiros nomes que a pesquisa IPEM ouviu aí na capital do estado e também no interior. O Sargento Salazar aparece com 19,8%, liderando aí a disputa para a Câmara Federal. Em segundo lugar vem o deputado federal Amon Mandel com 13,1%. Em seguida vem Roberto Cidade com 6,7%, o Arthur Neto com 6,6%, José Ricardo com 5,5%, Silas Câmara com 5,5% também, Saulo Viana com 4,9%, Alfredo Nascimento com 4,7% e Átila Lins com 4,5%. E o último lugar aqui, em 10º lugar, vem o Coronel Menezes com 3,6% de intenção de votos, né? Então esses foram os números aqui que eu trouxe da pesquisa IPEM, tanto para o governo do estado, para o Senado Federal, para a Assembleia Legislativa aqui do nosso estado do Amazonas. Mostra aí o favoritismo ainda do senador Omar Aziz para o governo do Amazonas. No Senado, Eduardo Braga mantém aí o favoritismo também. A primeira vaga, né, com certeza, segundo essa pesquisa, é dele. E aqui também eu trouxe aqui os 6 nomes mais lembrados pelo eleitorado amazonense na disputa à Assembleia Legislativa do Amazonas. Eu tô procurando aqui os outros números aqui para a Assembleia, porque tem uns números interessantes também. Eu acredito que eu não vou achar aqui. Na verdade está aqui. Em primeiro lugar, eu já citei os 6 primeiros, né? Que o Thiago Abraim aparece em 6º. Em 7º lugar vem o deputado federal Amon Mandel. E em 8º lugar aparece aqui a parentinense Brena Dianá, que ela foi candidata a prefeita de Parintins na última eleição. E é interessante também que o nome dela aparece aqui em 8º lugar na pesquisa espontânea para deputado estadual. A pesquisa espontânea é aquela que não é apresentado nenhum nome pela pesquisa, né? É o próprio entrevistado que cita aí o possível nome que ele poderá votar para deputado estadual. Então, Brena Dianá, que está no top 10 dessa pesquisa espontânea para a disputa estadual aí do ano que vem. Com certeza, essa disputa a uma vaga aqui no nosso município de Parintins para a Assembleia Legislativa do Amazonas ficará concentrado entre a atual deputada Mayra Dias, a ex-primeira-dama, né, aqui de Parintins, e o nome também da ex-vereadora e ex-candidata a prefeita aqui de Parintins, Brena Dianá. Esses números aqui confirmam essa situação. E como eu escrevi aí no nosso tema de hoje também, que eu ia comentar sobre essa aprovação, que também o Instituto IPEM também trouxe os números dos prefeitos mais bem avaliados no momento no interior do Amazonas, e o prefeito aqui de Parintins, Matheus Assayag, aparece com 79,1% de avaliação positiva entre os prefeitos do interior do Amazonas. Ele é o prefeito de primeiro mandato mais bem avaliado atualmente aqui no interior do Amazonas. Esses números, eu acredito que é uma série de fatores, principalmente o trabalho lógico que ele vem desempenhando aqui em Parintins,
E também um trabalho muito bom da comunicação da Prefeitura de Parintins, para quem mora aqui, né, para quem conhece, sabe que a comunicação da Prefeitura em gestões passadas era um pouco precária ainda, né, a comunicação. E o secretário Carlos Alexandre vem dando aí um novo gás à comunicação da Prefeitura de Parintins, tanto na internet quanto no rádio, né, porque ele é jornalista de formação e também ele acaba priorizando profissionais realmente na comunicação da Prefeitura de Parintins. E outro ponto importante que eu destaco para essa aprovação expressiva do prefeito aqui de Parintins é uma falta de uma oposição mais combativa aqui no nosso município, né? Praticamente não tem oposição combativa aqui no nosso município. Tem alguns vereadores, entre aspas, de oposição na Câmara de Parintins, mas não são tão combativos como a ex-vereadora Brena de Aná, por exemplo, que fazia realmente um trabalho de oposição combativa. E, por enquanto, Parintins está sem oposição, né? Até mesmo a própria Brena de Aná deu aí uma descansada na sua imagem, acredito que dá a impressão que passa que a oposição deu um sumiço aqui na nossa cidade de Parintins, né? Apesar de ter, como já citei, vereadores lá na Câmara de Parintins do União Brasil, que é o partido do governador, inclusive é o partido que a Brena de Aná preside ainda aqui no nosso município de Parintins. É uma oposição muito, muito fraca ainda no sentido de ser mais combativa, né? Mas esses números aí refletem o trabalho que o prefeito Matheus vem realizando aqui em Parintins. A opinião da população também, né? Muita gente acredita que esses números não sejam tão altos assim, mas eu acredito que esses números realmente eles são verdadeiros, porque pelo que eu acompanho, né? Realmente as pessoas estão satisfeitas por enquanto com o trabalho do prefeito Matheus Assayag aqui em Parintins. Claro que para a oposição, né? Eu vejo alguns comentários da oposição, para a oposição nunca vai estar, digamos, nunca vai estar bom, né? Como eu vi em um comentário. Mas isso é o trabalho da oposição, né? Uma democracia tem que ter oposição, tem que ter situação. E nós vamos aqui continuar acompanhando essas situações. Eu vou ver aqui quantos minutos de live tem. Com quantos minutos de live eu tô. Na verdade, eu não estou conseguindo ver aqui. Mas essas foram as informações que eu trouxe aqui para vocês aqui no Jornalismo Parintins, as matérias mais lidas. Trouxe os números da pesquisa IPEM, trouxe também a avaliação do prefeito Matheus Assayag, como eu já citei. E essa pesquisa foi o que mais repercutiu hoje, né, na mídia local aqui no nosso município de Parintins. E eu estou trazendo aqui para vocês com mais detalhes, né, com os meus comentários, que eu sei que vocês gostam também aqui dos meus comentários aqui do Jornalismo Parintins. E eu agradeço por vocês estarem sempre aqui acompanhando a nossa live, acompanhando as matérias aí que eu publico aqui no Jornalismo Parintins. Também tem outra situação que eu gostaria de trazer aqui, que uma professora lá da UFAM me enviou essa matéria, que eu gostaria de comentar também com vocês, que no próximo sábado, lá na Serra da Valéria, vai ser inaugurada a primeira galeria de arte do interior do Amazonas. Isso é muito importante, um passo significativo aqui da nossa região, que respira arte, né? Que eu acredito que todos nós nortistas, todos nós amazônicos, nós temos aí uma veia artística natural, nós já nascemos com isso. E aqui fica o convite aqui, que no próximo sábado, lá na Serra da Valéria, a partir das 10 horas, entrada gratuita e aberta para todos, vai ser inaugurada essa primeira galeria lá na Serra da Valéria. E se você quiser saber de mais informações, tem lá no Jornalismo Parintins também a matéria. Então, nós vamos ficando por aqui, né? Eu não consigo ver quantos minutos de live a gente já tá aqui, né? Porque eu tô fazendo a live aqui, eu tô na Vila Amazônia passando um tempo, então os meus produtores estão lá em Parintins, eu não consigo ver aqui quantos minutos de live já tem aqui. Então eu agradeço a companhia de todos vocês por estarem sempre aqui comigo,
debatendo, sempre compartilhando. Muitas vezes as pessoas não concordam com o que eu escrevo aqui, mas isso faz parte da democracia, né? Faz parte do debate. E eu só tenho a agradecer a companhia. Continue acompanhando aqui o Jornalismo Parintins, que a gente está sempre se estruturando aqui para trazer sempre o melhor conteúdo jornalístico para vocês ficarem sempre muito bem informados, para vocês que seguem aqui o Jornalismo Parintins. Bom, eu sou o jornalista Vinícius Belchior e essa foi a live desta segunda-feira, dia 1º de dezembro. Eu volto numa próxima oportunidade e boa noite.